Olá, eu sou a Daniele Balbi e nós estamos juntas no Contragolpe. – 28 de junho, dia de celebrar o orgulho de ser LGBT, QIPA+, uma sigla que só cresce ao longo dos anos e um motivo de orgulho que se começa desde sempre, tem o seu início histórico com a manifestação que ocorreu em Stonewall, um bar norte-americano de um subúrbio de Nova York, onde pessoas LGBTQIA+, cansadas de serem vítimas de abusos e violências policiais e de achacamento por parte dos donos do próprio bar, começaram a se revoltar e fizeram história, tomando as ruas daquele estado a partir daí, de 1969 até hoje. Pessoas LGBTQIA+, no mundo inteiro, sofrem uma série de discriminações, de perseguições, de violências, e todas elas estão relacionadas ao modo de vida capitalista. E às vezes a gente começa a se questionar, mas será que é mesmo a opressão, e nesse caso a LGBTQIA+, fobia, relacionada ao capitalismo? De que forma? Principalmente hoje em dia, em que aquilo que a gente chama de pink money, ou as estratégias de algumas marcas, empresas, né, e de até grandes emissoras de TV que são conservadoras no plano econômico, mas que querem se apresentar liberais nos costumes, acabam se aproximando da pauta, acabam compondo campanhas publicitárias, programas de entretenimento e, às vezes, grandes programas de circulação que apresentam simpatia e até uma proposta de luta em defesa dos direitos civis desses segmentos. Claro que tudo isso é muito importante, mas é tão importante quanto não esquecer que essas opressões que as pessoas LGBTQIA+ sofrem, que essas opressões a esses segmentos historicamente marginalizados, violentos e dificuldade de efetivação da cidadania através do gozo de direitos está ligado a um sistema que precisa que parcelas grandes da população tenha os seus direitos cerceados, a sua força de trabalho, o valor da sua contribuição para essa sociedade minorados, diminuídos, para que o sistema de acumulação de riquezas através de privilégios passe, de certa maneira, desapercebido ou passe batido mesmo. E assim, pessoas LGBTIs, nesse caso particular, né, porque são LGBTIs e porque sofrem uma série de preconceitos, né, mais uma vez, que acabam sendo naturalizados e passam despercebidos, têm mais dificuldade de acessar o mercado de trabalho formal, ou quando acessam, ocupam os postos mais desprestigiados na cadeia do trabalho, recebem uma remuneração muito menor. Pessoas LGBTIs, quando são agredidas ou quando precisam acessar o sistema de justiça para requerer algum direito, elas têm geralmente, muitas vezes, na nossa cultura machista, LGBTfóbica, a sua reclamação questionada pelos agentes da lei. Né? Pessoas LGBTQIs, quando apanham e quando morrem, e o Brasil continua sendo, em 2021, o país que mais mata pessoas transexuais e travestis, quando morrem ou quando são vítimas de violências que deixam sequelas gravíssimas, elas não são imediatamente amparadas pelo Estado. E o sistema, ele questiona a própria situação, como se fosse uma escolha, e, naturalmente, associa essa agressão a uma forma de possibilidade de escolha de ser ou não pessoa trans. Por exemplo, chegando à seguinte conclusão, obviamente cheia de problemas: se não fosse uma pessoa trans, se não estivesse andando pela cidade, não seria violada, não seria violentada. E, a partir daí, pessoas transexuais, pessoas LGBTQIA+, de modo geral, têm muita dificuldade de acessar, como todas os outros segmentos historicamente marginalizados, as ditas, entre aspas, minorias, que, na verdade, são talvez a maioria, né, como no caso de pessoas negras no Brasil, mas que vem constantemente
tendo de brigar para ter um espaço e para conseguir conquistar dignidade na nossa sociedade. Na realidade, quando a gente fala de capitalismo, a gente está falando de um sistema muito mais complexo do que exclusivamente aquelas relações laborais, aquelas relações de trabalho que a gente observa imediatamente, mas a gente está falando do conjunto das opressões e a quem interessa as opressões, a quem interessa manter de forma naturalizada, de forma desapercebida, essa engrenagem dos privilégios da acumulação, né? E entender que se segmentos são historicamente marginalizados, vilipendiados, né, que são subcategorizadas e subcategorizados enquanto cidadãs e cidadãos, isso se deve a uma estrutura desigual e isso é importante, é eficaz para que essa estrutura, esse capitalismo continue se movendo. Enfim, CPI, mais uma notícia bomba que fragiliza o desgoverno de Jair Bolsonaro. Nós estamos vendo, nós todas e todos que estamos acompanhando, atentas e atentos à CPI, estamos assistindo como o curso das investigações vem mudando a partir dos depoimentos, e o depoimento do deputado Luiz Miranda revela que há indícios de corrupção, ao que tudo indica, por isso indícios, nos contratos referentes à compra da vacina Covaxin, que nós já sabíamos que tinha sido um contrato no mínimo estranho, superfaturado, porque os preços das doses eram 1000% maiores do que aqueles praticados no mercado internacional, as doses vendidas para o Brasil. Então, nós já acompanhávamos com certa atenção e nós vimos que houve uma tentativa de interceptação e de aviso ao governo que ignorou. Enfim, e vamos acompanhar. As manifestações foram um sucesso, nós tivemos, enfim, mais de 500 mil de pessoas nas ruas, e nós já temos data para a próxima manifestação, anota aí, 24 de julho, manifestação fora Bolsonaro, por vacina no prato e comida no braço. Todas as vidas importam. 24 de julho. Um beijo. Gente, gravar sem a Manu é muito difícil. Sabe que eu não apareci no último? Aí ela falou, não, você vai gravar sozinha. Mentira, não foi por isso, não. Manu, saudades. Nunca mais te dou um bolo. Beijos, amores.